aí vem o juízo, que é ele não ser mais agricultor, ele viver errante, né, pela terra, e vem a resposta da graça de Deus, que é o sinal que Deus coloca nele para que ele não seja morto, né? E aí, no capítulo 5, a gente tem a primeira descrição da genealogia, né? Que essa genealogia, ela vai apresentar esse ciclo para a gente, né? Vai falar que alguém, né, viveu tantos anos, gerou filhos e filhas, depois de ter gerado filho e filha, viveu mais tantos anos, né? E aí morreu. E esse ciclo vai se repetindo, né? Até que você tem o ciclo quebrado em Enoque, né? Que diz que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si, né? Então, você tem essa perspectiva da graça de Deus interferindo nesse ciclo, né, da morte que está presente na humanidade, né? A morte é uma realidade, é o juízo, né, consequência da rebelião, mas Enoque, ele é um exemplo dessa interferência da graça de Deus dentro desse ciclo da morte, né? Então, em Enoque, a gente vê que o ciclo ele é quebrado. Isso tem a ver com esse negócio de você andar em intimidade com Deus. Você vai ver, então, depois, novamente, no capítulo 6, você tem de novo uma ordem, né? Você tem, de novo, rebelião, vai aumentando, né? A humanidade vai crescendo na face da terra, a rebelião vai aumentando na vida humana, então Deus tem que trazer o juízo, mas aí a resposta de Deus, da graça dele ao juízo, Noé, né? O juízo é o dilúvio, e aí a graça é Noé fazendo a arca e preservando a vida da humanidade. Aí você tem a narrativa da retomada da humanidade, né, na face da terra, a aliança de Deus com Noé, né, e a criação, a reafirmação do mandato cultural e a ampliação dele, dizendo que agora o ser humano ele não precisaria se alimentar apenas dos vegetais, né, mas ele também poderia comer da carne de animais, né? Isso é viável agora porque a morte está presente, né? Então a morte entrou, então agora você pode comer uma picanha, né? Se não tivesse morte, você não poderia comer uma picanha. Olha só, tem coisa boa nessa história aí, né? A graça é a picanha, né? Mas aí a gente vai ter de novo, né, a menção da genealogia, né, que vai ser agora a genealogia dos filhos de Noé, e a gente tem o desembocar disso, fechando, né, toda essa narrativa da pré-histórica aí, né, que é marcada por essa questão da rebelião, né, do juízo e da graça, com a história da Torre de Babel, né? E aí, Babel, a gente precisa concentrar um pouquinho, né, a nossa atenção nela. E como resposta a Babel, a gente vai ter, então, o início, né, da nação de Israel. Né? Tudo começa com o chamado, né, de Deus a Abraão para que através dele fosse feito, então, fosse construída, então, uma nação por intermédio de quem Deus iria manifestar, né, o governo dele no mundo. Então, quando a gente pensa na natureza missionária do Antigo Testamento, a gente precisa naturalmente olhar para a história de Israel, que vai ter o seu início na escolha de Abraão, como uma resposta do juízo que Deus traz a Babel, ok? Então, a gente tem lá a narrativa de Gênesis 12, né, que diz: então o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, essa é uma promessa de Deus feita a Abraão. A gente sabe pelo Novo Testamento, principalmente pelas cartas de Paulo, né? Principalmente a carta de Romanos e a carta aos Gálatas, que essa promessa que Deus faz a Abraão, ela é cumprida no descendente de Abraão, que é Jesus, né? A descendência de Abraão aqui, ela culmina em Jesus, e a partir, então, do nosso relacionamento com Jesus, todos os povos da terra, todas as nações da terra são abençoados, né? O apóstolo Paulo fala que os da fé é que são os verdadeiros filhos de Abraão, né? Então, esse fundamento aqui, ele tem, né, um cumprimento na pessoa de Jesus, assim como Gênesis 3,15, né? O filho da mulher não era Caim, né, que ia esmagar a cabeça da serpente, mas era Jesus, né? Assim também o descendente de Abraão, que vai abençoar todas as nações da terra, não é Isaac, né? Mas não é Jacó, né? Mas é Jesus, né? Jesus, ele é o Israel de Deus. Jesus é o verdadeiro Israel de Deus. Então, se a gente olhar com atenção aí para o evento que envolve essa eleição, né, e esse chamado de Abrão, a gente pode ter uma visão mais precisa acerca dos propósitos de Deus para com esta nova e grande nação que ia surgir a partir de Abraão, que é a nação de Israel, o povo de Israel. Então, vamos dar uma olhada, ok? De forma mais atenciosa a essa questão do chamado de Abraão. A primeira coisa que eu queria destacar para a gente aqui é que a eleição e o chamado de Abraão, eles são inteiramente frutos da ação intencional de Deus, né? Eu acho que isso é bem claro, né, para a gente aí no texto, né? Em outras palavras, Abraão não teve qualquer mérito na escolha de Deus, ok? O Heldman, né, aí no livro The Mission of Church in the World, ele destaca, né, esse fato de que Abraão, ele era um arameu de ascendência pagã, né? Em outras palavras, quem que é Abraão? Quem que é o pai de Abraão? O pai de Abraão é Terá. Quem é Terá? Terá é um dos caras que estavam lá em Gênesis 11, no meio daquela turma construindo Babel. Ok? Aí a gente tem esses... Vamos dar uma olhadinha nesses textos aí, ó. Gênesis 11, 26 a 29, que descreve para a gente essa parte da descendência, né, da genealogia de Abraão, né? Diz assim, ó, quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Harã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Harã gerou Ló. Harã morreu na presença de seu pai, Terá, em sua terra natal, chamada Ur dos Caldeus. Mais tarde, então veja, qual era a terra natal deles? A terra dos caldeus, Ur dos Caldeus, é Babilônia. Ok? A terra natal deles é a Babilônia. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai, o nome da esposa de Naor era Milca. Essa era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril e não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, olha lá, vendo? A cidade deles, a terra natal deles é a Babilônia. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus, mas havendo chegado em Harã, ali ficaram morando, ou seja, eles não chegaram lá em Canaã. E Terá morreu em Harã com a idade de 205 anos.
Então, essa é a ascendência, né, de Abrão. Abrão, ele é babilônico. Ele é um babilônico, que Deus vai fazer dele uma nova nação, mas a origem dele é a Babilônia. E aí, lá em Josué 24:2, né, o Josué, ele faz essa afirmação, né, sobre não só sobre Abrão ser da Babilônia, Pastor, mas como... Oi. posso fazer uma pergunta, já perguntando, né? Pode fazer, pode falar. Como que a gente entende essa questão do chamado de Abraão para sair da sua terra, com o fato da família dele já estar saindo da terra também? Então, porque eles pararam, eles saíram da terra de Babilônia e pararam em Harã. E ali eles passaram a viver. O chamado dele, de Deus, é para ele sair dali. Já vou explicar isso melhor para você. Para ele sair dali, daquele lugar que a família dele tinha permanecido, tinha se estabelecido. Tá certo. Okay? Olha, 24:2. Então declarou Josué a todo o povo: assim diz Yahvé, o Deus de Israel, há muito tempo, além do rio, o Eufrates, viviam vossos antepassados, onde cultuavam, preste atenção nisso, onde cultuavam e serviam a outros deuses, inclusive Terá, pai de Abraão e pai de Naor. Então, eles são da Babilônia e eles servem outros deuses. E aí, Deus chama Abraão para sair do meio disso. Então, veja, o que eu quero destacar aqui é que não há nada de especial em Abraão, ok? Essa é uma decisão totalmente da parte de Deus, né? É um ato soberano de Deus. Aqui é o momento da gente usar esse conceito da soberania, né? É um ato soberano de Deus. Por que Abraão? Porque ele quis. Porque ele quis. Podia ser qualquer outro, mas ele quis Abraão. Ok? Então, esse fato deveria fazer com que Abraão, e consequentemente os seus descendentes, né, ou seja, a nação de Israel mais tarde, sempre se lembrasse de que a sua eleição, de que o seu chamado, não se baseavam nos seus próprios méritos, ok? Se baseava na iniciativa de Deus, que resolveu amá-los, que resolveu chamá-los dentre as nações, para que através deles ele pudesse se manifestar às demais nações da terra. Aí, se a gente for para esse texto de Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 e 8, a 8, né? Deus fala isso com Deuteronômio, capítulo 7, versos 6 a 8, né? Diz assim, ó, pois tu és um povo consagrado a Yahvé, teu Deus, foi a ti que o Senhor teu Deus escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra para seres o seu povo querido, o seu tesouro pessoal. Yahvé não se afeiçoou a vós, nem vos escolheu por serdes mais numerosos do que outros povos, de fato éreis o menor dentre os povos, mas foi porque o Senhor vos amou e por causa do juramento que fez aos vossos antepassados. Por esse motivo, ele vos libertou com mão poderosa e os tirou da terra da escravidão, das garras de Faraó, o rei do Egito. Okay? Então, Moisés está falando com a nação de Israel, dizendo, olha, vocês não são melhor que ninguém. Né? Deus escolheu vocês, ele escolheu vocês como nação, ele está falando para a nação agora aqui, né? Por causa de um compromisso, de uma escolha que ele tinha feito, uma aliança que ele tinha feito lá com seus antepassados, e vocês pertencem a ele, é a nação que, do amor dele, que ele se afeiçoou, e o objetivo de Israel é manifestar às demais nações da terra como é o relacionamento com o único e verdadeiro Deus. Agora, para isso ser assim, Israel precisava entender
que não havia mérito nenhum por parte deles. Então, vamos lembrar aqui, o nosso semestre, as nossas aulas, elas visam você ter um conteúdo bíblico, uma teologia bíblica, missional, para você pregar na sua igreja, ensinar a sua igreja, a igreja que você vai pastorear, a perspectiva dela se ver e se compreender como um povo missional, como o povo de Deus em missão no mundo. Então, a gente precisa ensinar para a igreja que a igreja evangélica, a igreja presbiteriana, a igreja batista, seja qual for, ela não é melhor do que qualquer outra pessoa, qualquer outro povo. Deus não está se relacionando com a gente porque a gente mereça. Ele está se relacionando com a gente por causa de uma ação intencional dele. Ele resolveu, pela graça dele, nos eleger, nos escolher, nos amar. Ok? Deus não é de propriedade dos evangélicos. E Deus não se relaciona com a igreja e não quer se relacionar com pessoas que estão fora da igreja. A igreja é o povo de Deus, através do qual as demais pessoas que estão fora desse povo precisam ver como é essa relação com Deus e quererem fazer parte desse povo, quererem se relacionar com Deus e fazerem parte desse povo. Ok? Então, isso implica que Israel não é diferente de qualquer outra nação da terra. E isso implica que a igreja não é diferente para Deus de qualquer outra pessoa. A gente não percebe, mas muitas vezes a gente carrega essa ideia equivocada na cabeça da gente. Né? A gente acha que, porque nós somos evangélicos, nós somos abençoados. Você não é abençoado porque você é evangélico, você é abençoado porque Deus quis te abençoar. Assim como ele quer abençoar qualquer outra pessoa. Assim como ele abençoa outras pessoas. A gente tem a tendência de achar assim, aquela pessoa, ela é da Umbanda. Né? Vou pegar um exemplo aqui bem drástico. Aquela pessoa é da Umbanda. Entende? Aí aconteceu algo muito bom para ela. Ela conseguiu algo assim, uma bênção. Qual é a tendência dos evangélicos quando isso acontece com uma esposa, com uma pessoa da Umbanda? É determinar a quem aquilo que aconteceu. Dar crédito a quem? Exatamente, foi o diabo. Foi o diabo. Não foi o diabo. Não foi o diabo, foi Deus que deu. Foi Deus que abençoou. Aí, assim, a gente erra. O diabo, ele não faz coisa boa para ninguém. Sabe o que o diabo faz? Ele engana a pessoa. É isso que ele faz. A pessoa faz um trabalho para ela receber uma bênção. Quem a abençoa é Deus. E o diabo a engana dizendo que quem abençoou a pessoa foi ele, porque ele fez um trabalho para ela. É mentira. É mentira. O diabo é mentiroso. Ele não fez bem nenhum. Ele não faz bem nenhum. E quando ele faz alguma coisa que aparentemente é boa para a pessoa, aquilo é mal. A pessoa se torna escrava cada vez maior dele, enquanto Deus abençoa a vida das pessoas sem escravizar as pessoas. O amor de Deus não nos escraviza. Por sinal, esse é um dos pontos mais complexos, né, na minha opinião, na teologia, e eu acho que pouquíssimos de nós conseguimos entender isso. Nós temos uma dificuldade enorme de entender que Deus escolheu amar no lugar de escolher controlar. Satanás quer controlar. Deus não quer controlar. Ok? Deus não quer controlar. A gente tem dificuldade em entender isso. Porque a gente não consegue conciliar isso com a ideia de soberania. Se Deus é soberano, então ele tem controle sobre todas as coisas. Não, ele não tem. Porque ele escolheu não ter. Ele escolheu amar. Então,
Ele tem poder suficiente para obrigar-nos a fazer as coisas do jeito que ele quer que a gente faça, mas ele não nos obriga, ele não usa esse poder dele para nos obrigar. Ele nos orienta, ele nos dá ordem, ele nos dá direção, mas a gente pode obedecer ou não. E com Satanás, se você não obedece, ele vai te castigar. Mas com Deus, se você não obedece, ele não vai quebrar a tua perna. Ok? Você vai ter consequências. Por quê? Rebelião acarreta juízo. Mas Professor, todas as vezes que você evoca o Senhor, pedindo pelo perdão, pedindo por misericórdia, pedindo por graça, é isso que ele imediatamente responde. Ele responde com graça, ele responde com misericórdia. Fala. Misael falando. Uma dúvida que surge, né, é um questionamento, é uma dúvida mesmo, porque o senhor tem nos ensinado aí essa questão de aprender um pouco mais sobre soberania e responsabilidade humana, né? Eu entendo que é difícil o assunto, até onde uma vai e outra vai, eu prefiro acreditar que existem as duas concomitantes, é um paradoxo mesmo, né? Mas como que o senhor explicaria, nesse sentido, já que o homem tem uma vontade, e essa vontade é livre, no entanto, ela é inclinada pelo mal, né? Como a gente explica os dois exemplos bíblicos de Judas e também do anticristo? Não sei se o senhor interpreta o anticristo como um homem mesmo, que irá vir, uma pessoa, no entanto é influenciada por Satanás, como diz lá em Tessalonicenses, porque assim, Deus já determinou que Judas iria traí-lo, é o vaso da perdição, é o exemplo bíblico que a gente tem, mas esse anticristo, ele ainda tem a vontade e o desejo, já que é uma profecia, de não cumprir, de não ser o anticristo. Não já está determinado isso, mas de uma maneira que ele é condenado pela vontade dele mesmo. Ele vai querer ser o anticristo, né? Como que a gente explica esse exemplo? Tem alguma conexão com o que o senhor está dizendo? Pois é, a questão do anticristo, eu não saberia te responder, porque eu não tenho o conceito de anticristo como um indivíduo, né, mas como uma influência. E ela já está presente no mundo desde muito tempo. Né? João, 1 João diz para a gente isso. Né? Como ouviram dizer que o anticristo vem, já muitos anticristos estão entre nós. Anticristo é uma postura ante a pessoa, contrária à pessoa de Jesus, contrária ao governo de Jesus. Assentosamente contrária. Né? Então, essa presença ela já está, e ela só vai intensificando, não é, cada vez mais. Então, de fato, eu não tenho uma perspectiva, minha visão sobre a questão do anticristo não é de um indivíduo. Quanto à questão de Judas, essa é uma questão assim, Deus sabia que era a pessoa de Judas? Sim, eu creio que Deus sabia que era a pessoa de Judas. Podia ser outro? Sim, podia ser. Qualquer outro. Tanto que quando Jesus fala que um deles iria traí-lo, todos eles perguntam para Jesus: serei eu, mestre? Serei eu, mestre? Serei eu, mestre? Ou seja, a potencialidade para a traição que foi cometida por Judas estava presente na vida de qualquer outro ali. Qualquer outro deles podia ter cometido. Entende? Então, foi Judas. Deus sabia que ia ser Judas? Na minha opinião, sim, claro. Ele sabia que ia ser Judas. Agora, poderia ser qualquer outro? Sim, poderia ser qualquer outro. Então, essa é uma esfera do mistério, né, que a gente gosta muito de tentar ter uma explicação concreta para tudo, mas na minha perspectiva, pelo menos, não é sempre tão claro assim as coisas na Bíblia para a gente. A gente tem que, entre a revelação, né, entre a revelação e a não revelação, né, você tem aqui um espaço que é o espaço do mistério. Né? Eu acho que essa é uma perspectiva de mistério que a Bíblia lida com a gente. Esse é um ponto. Outro ponto é, não confunda a minha fala
com a ideia de que qualquer pessoa possa fazer essa escolha que eu estou falando aqui. Né? Quando eu falo sobre Deus não nos controlar, e que a gente, ele opta pelo amor, e se a gente desobedece, ele não vai nos castigar no sentido de quebrar a nossa perna, né, trazer uma maldição sobre a nossa vida, porque eu estou me referindo a pessoas que foram redimidas pelo Evangelho e que agora elas estão novamente dentro da esfera da nova humanidade que foi formada em Cristo Jesus. Ou seja, a gente tem a vida do Espírito em nós e a gente tem, por causa do Espírito em nós, um espírito de adoção e não um espírito de escravidão. É isso que Paulo fala para a gente. Não é? Todas as pessoas, incluindo a gente, antes de nós nascermos de novo, nós temos um espírito de escravidão. Então, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus. Nós somos escravos do pecado. Ok? Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A gente não faz a vontade de Deus. Mesmo quando a gente faz alguma coisa boa, isso não significa fazer a vontade de Deus, porque fazer a vontade de Deus não é você fazer alguma coisa boa. Fazer a vontade de Deus é você estar debaixo do domínio de Deus, debaixo do governo dele. Entende? Então, quando você se converte, quando você nasce de novo, quando você é regenerado, a vida de Jesus, a vida da ressurreição de Jesus é inserida em você através da presença do Espírito Santo de Deus. Aí, a partir desse ponto é que eu estou trabalhando essa ideia, ok? Então, agora, eu como filho, Deus opta, é a opção dele. Embora ele seja poderoso, ok? E a vida dele esteja em mim, e porque a vida dele está em mim, ele poderia me obrigar a fazer aquilo que ele quer, não é isso que ele faz. Eu posso entristecer o espírito, eu posso apagar o espírito, mas o espírito é o espírito de Deus, poderoso. Então, mas ele se vulnerabiliza a mim. O que ele quer é a minha obediência, em amor. Okay? Não a minha escravidão a ele. Já Satanás, antes de uma pessoa nascer de novo, quando a pessoa está presa, Satanás no mundo, o que Satanás quer não é o nosso amor. O que Satanás quer é a nossa servidão. Então, nós somos escravos dele. Deu para compreender? Sim, deu sim, professor. Muito bom. Yeah. Ok, então vamos lá. Deixa eu mudar aqui o... Ué, cadê meu negócio? Está aqui. Ok. O segundo aspecto que eu quero levantar aqui, então, é que essa eleição e esse chamado de Abraão, eles são manifestações da graça de Deus para com um povo, certo? Específico, que é o povo de Israel, mas visando todos os povos da terra. Ele deixa isso claro para Abraão, né? E para a gente poder entender o que Deus está dizendo para Abraão, a gente precisa ler o que Deus está dizendo para Abraão no capítulo 12, à luz do ciclo que eu mostrei para vocês na aula anterior. Ok? Então, o contexto no qual Gênesis 2 está inserido, ele nos oferece esse significado amplo e universal para o ato de Deus. Por que Deus diz para Abraão, saia da sua terra, vá para a terra que eu te mostrarei, eu vou te abençoar, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, na tua descendência, serão benditas todos os povos da terra, ou todas as famílias da terra. Porque Gênesis 12
é a resposta da graça de Deus ao juízo que Deus implantou na humanidade em Babel. Ok? Então, Gênesis 12 é a resposta de Deus para a dispersão que aconteceu em Babel. Então, quando a gente lê lá Gênesis 11, 1 a 9, você vai ter o clímax, né, dessa história universal, dessa pré-história aí que eu falei, que começa lá em Gênesis 3 e vai até Gênesis 11. Você tem o fechamento, o clímax da rebelião. Ok? E aí, você tem o juízo de Deus sobre a humanidade. Deus confunde a língua, né, dos povos, e o povo agora não tem mais uma só língua, não tem mais uma só unidade. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que pode ser uma coisa assim, talvez redundante, que eu vou falar, mas talvez não seja. Okay? Eu já vi muita gente, quando eu falo isso, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Você tem que lembrar que a Terra está sendo repovoada aqui. Ok? Então, muitas vezes, quando a gente lê esses textos, a gente fica pensando assim, numa multidão, né? Você não tem aqui milhões de pessoas. Ok? Olha lá, em todo mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua, de uma única maneira de falar. Mas em todo mundo, aonde? Ok? Você não tem todo mundo povoado. Certo? Você tem aqui o recomeço da humanidade, a reafirmação do mandato cultural. Vamos voltar um pouquinho, para você ver isso acontecendo. Vamos lá, Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes. Olha só, veja, isso é Gênesis capítulo 1. Tá? Determinou-lhes. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Não é o mandato cultural? Lá de Gênesis 1? Está sendo reafirmado. Ele vai ser ampliado. Certo? Ele fala, sede um medo e o pavor de todos os animais da terra. Então, antes, os animais não tinham medo dos seres humanos. Eles serviam os seres humanos. Okay? Eles estavam sob o comando dos seres humanos. Agora, Deus coloca medo nos animais com relação ao governo dos seres humanos. Por quê? Porque a queda aconteceu, eles estão rebelados, agora eles não estão mais passivos ao ser humano. Então, eles podem atacar os seres humanos e tudo mais. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar, eles são entregues em vossas mãos. Ele já tinha feito isso antes, agora ele está fazendo de novo. Só que agora tem esse teor de que antes os animais tinham essa relação, vamos colocar assim, doce, né, com o comando e o governo do ser humano. Agora não. Agora eles vão ser dominados no sentido de domínio mesmo, ok? De impor cabresto, de os animais terem medo, né, dos seres humanos. Tudo que se move, possui vida, vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas. Então, veja, antes da queda, o ser humano, como eu falei, ele não comia carne, não tinha morte. Agora tem. Então, agora Deus está dando ao ser humano o direito de comer também, ok? Dos animais. Tudo pertence aos seres humanos. E aí ele vem a descrição, né? Bom, aqui já basta. O que eu queria é mais essa parte, ó. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Aí a gente chega no capítulo 11. Olha como o capítulo 11 começa. Em todo mundo as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. De novo, esse todo mundo aqui não significa 8 bilhões de pessoas, ok? Nem 2 milhões de pessoas. A humanidade está se desenvolvendo. Ela acabou de sair do dilúvio. Ela está crescendo. É a descendência de Sete, a descendência de Cã, a descendência de Sem, ok? Quando os seres humanos emigraram, olha, estão todos juntos, tá vendo? A humanidade toda está junta aqui, a ordem é vai indo e vai se multiplicando e vai enchendo a terra.
Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Aqui é Babilônia, ok? Combinaram uns com os outros. 20 façamos tijolos e cousamos-los ao fogo. O tijolo lhes serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade, uma torre que o seu ápice penetre os céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos, e essa é a parte que eu quero. Ó. Olha só o que diz. E jamais seremos dispersos pela face da terra. Olha a rebelião. Qual que é a ordem? Crescer e multiplicar e encham a terra. Olha a rebelião. Nós não seremos dispersos pela face da terra. Então, deixa eu mostrar isso aqui. Ó. Babel, ele é esse símbolo da rebelião, ele é esse símbolo do projeto humano. Ok? Ele é esse símbolo marcado pela independência de Deus. O versos 1 a 3, Deus não está... Veja, toda a narrativa do texto, Deus não está presente no texto. Não é Deus que fala, não é Deus que manda, não é Deus que dirige. Deus já tinha falado lá em Gênesis 9. E agora o que eles decidem não tem a voz de Deus nisso, não tem a mão de Deus nisso. Então é um projeto de independência, assim como foi comer do fruto no jardim, assim como foi Caim matar Abel, assim como foi o povo se multiplicar e só querer o mal em Gênesis capítulo 6. Eles não combinam com Deus, eles não ouvem a Deus, eles combinam, verso 3, combinam uns com os outros. É um projeto egocêntrico. Por quê? Porque olha o que eles dizem. Vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo ápice penetre os céus. Desta forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos. Nosso nome será honrado por todos. É um projeto egocêntrico. Não visa honrar a Deus, não visa glorificar a Deus, visa honrar e glorificar o seu nome. O nosso nome será. É um projeto contrário a um mandato cultural. Aí a parte B que eu li. Jamais seremos dispersos pela face da terra. E outra coisa, eles tinham que dominar a terra, mas eles querem fazer um projeto com uma torre onde eles penetrem os céus. Ou seja, proposta de Satanás no jardim. Comam do fruto, vocês vão ser como deuses, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, a ordem de Deus é para você dominar a terra, mas eles querem dominar o céu. Então, você consegue perceber como é um projeto completamente antropocêntrico? O centro da coisa é a humanidade, não é Deus. Aí diz assim, então declarou o Senhor, eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início da sua iniciativa. Desculpa, o verso 5 diz assim, o Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Isso aqui é uma linguagem de teofania, né? Uma linguagem onde, assim como acontece lá no jardim, né? Deus vem no final do dia no jardim, né? Então, essa ideia da presença manifesta de Deus num lugar. E aí o texto diz que o Senhor vem para ver o que eles estavam erguendo. Então, o texto, a priori, não dá para a gente a ideia de que Deus fosse contrário àquilo que eles estavam fazendo. Ao projeto, né? Ele é contra o que motiva o projeto. Então, olha o verso 6. Então declarou o Senhor, eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua. E essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Eu acho interessante, gente, esses textos na Bíblia, porque olha só como a gente é condicionado, né? A gente é condicionado por uma leitura teológica que nos foi ensinada, que faz com que a gente não enxergue algumas coisas que a Bíblia é muito clara. Olha só, é a Bíblia que está dizendo,
E mais do que isso, a Bíblia está colocando isso na boca de Deus. É Deus quem está dizendo. Em breve nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Ué, mas como assim? Deus não é soberano? Como é que nada poderá impedi-los? Ele não poderia impedi-los? Sabe, eu gostaria muito de dizer para você, com toda certeza, que a coisa é dentro dessa caixinha que apresentaram para a gente. Mas as escrituras não me dão esse conforto. Eu tenho que lidar com as escrituras com algumas coisas que são incômodas, entendeu? Que me tira dessa segurança teológica, né? Ela me tira. A teologia sistemática não explica isso aqui. Sabe o que acontece? A gente nem considera esses textos dentro da teologia sistemática. E aí, como é que você lida com esse texto? Deus não é soberano? É o que eu falei sobre essa perspectiva, né, da interação de Deus com o ser humano. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que Deus deu à humanidade autoridade sobre o mundo, sobre a terra. E por algum motivo, Deus está dizendo a hora de agir é agora. Porque se a gente não agir agora, ninguém vai poder impedi-los depois. Veja, nada poderá. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que está dizendo. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde. Desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos, a fim de que não mais se entendam uns com os outros. De novo, nós já passamos por um texto assim, que é o texto lá do jardim. Né? Vamos tirá-los do jardim para que eles não comam da árvore do conhecimento, da árvore da vida, e fiquem assim para sempre. Pai, como assim? Deus não podia ter controle sobre isso? Bom, o fato é que a Bíblia apresenta para a gente a figura de Deus como um ser relacional, que está numa interação de relacionamento com a gente, que nos criou a imagem e semelhança dele, e eu não sei dizer para você até onde isso chega, até onde isso vai, mas que por aquilo que as escrituras apresentam para a gente, existe dentro da soberania do próprio Deus um espaço de vulnerabilidade, que não é porque Deus não possa impedir, mas é porque Deus escolheu o amor e por isso ele não quer impedir. Ele quer uma interação entre quem ele é, o que ele faz, o que ele diz e quem nós somos, como reagimos e como respondemos. É o que a Bíblia me mostra. Então, como a gente herdou essa teologia da caixa, essa teologia fechada, a gente não sabe lidar com textos assim. A gente fica inseguro, desconfortável, ok? Se você não der espaço na teologia para o mistério, se tudo na sua teologia você tiver que explicar e você tiver a capacidade de explicar, então eu quero dizer para você que muito provavelmente a teologia que você está fazendo e o Deus que ela representa não é o Deus da Bíblia. Porque é muita pretensão da nossa parte dizer que nós temos um sistema teológico que é capaz de explicar completamente quem Deus é e o que ele faz. Eu não sei você, mas eu me sinto muito confortável com isso. Eu me sinto confortável com o mistério. Eu me sinto confortável em me deparar com alguns textos e dizer assim, ok, Senhor, aqui eu tenho que dizer, Deus, Tu és Deus.
Eu não sei dizer, eu não sei explicar, eu não sei porquê. Mas eu sei quem tu és. Tu és Deus. Louvado sejas o Senhor. Grandioso és tu. Eu posso também dizer para ele, revela-me, Pai. E esperar que em algum momento ele possa me dar um discernimento, uma iluminação a respeito de algumas coisas. Mas sabe, eu tenho muito desconforto com essa teologia onde a gente tem resposta para tudo. Esse texto é um texto que não nos dá condição de lidar com isso assim. Assim como eu passei por ele batido, né? Não quis entrar em muitos pormenores, mas assim como Gênesis 6. 6:5, contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação dos ideais que provinha das suas entranhas era sempre somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito. Olha só. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra e esse Caiu aí, pessoal? Caiu. R$12. Aula boa para virar ateu, hein, rapaziada? Trazendo qualidade e economia. Venha conferir no Freguesia. Temos também ovos juntos, ovos vermelhos. Quem está vendendo ovo aí, hein? Atendemos por encomenda. Para mim travou. Eu não sei até onde vocês me ouviram, né, mas eu vou Travou no retomar início mesmo ali, reverendo. Gênesis 6 mesmo, o senhor estava explicando. Ok, então, Gênesis 6, olha só, verso 5 diz assim, ó, contudo o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre somente inclinada à prática do mal. Então o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Olha isso, a Bíblia não me apresenta um Deus que está sentado num trono, que sabe todas as coisas, e que por conhecer e saber todas as coisas, está ali e ele tem domínio e controle sobre. A Bíblia me aparece. Veja, eu não estou dizendo que Deus não seja soberano e ele não tenha domínio e controle, eu só estou dizendo que a Bíblia não me apresenta Deus dentro dessa caixa assim, ela me apresenta aqui um Deus que tem sentimentos, um Deus que está magoado, um Deus que se sentiu ferido pela sua criação, um Deus que nos criou para respondermos a ele em amor, mas nós respondemos com perversidade, e um Deus, então, que fica profundamente triste no seu coração. E aí? A teologia sistemática não trabalha com esse texto aqui. Ela não trabalha, sabe por quê? Porque Deus é soberano, é isso que ela fala. Ele sabe todas as coisas, ele sabe tudo que os outros vão fazer. Bom, de novo, eu não estou dizendo que Deus não sabe, eu estou dizendo que existe um mistério aqui, em como é esse negócio de Deus saber, há um mistério aqui, que a gente quer explicar de uma forma muito cartesiana, mas a Bíblia não apresenta isso assim para a gente. Ok? Não apresenta. Há uma expectativa de Deus aqui, que não foi respondida, não foi correspondida. E Deus está ferido com isso. Ele está triste com isso. E eu poderia ir em inúmeros outros textos na Bíblia que mostram isso para a gente. Por quê? Porque, de novo, porque a visão que a Bíblia nos dá de Deus é a visão de um Deus relacional.
É a visão de um Deus pessoal que escolheu, ele é soberano, ele tem todo o poder, mas ele escolheu amar. Ok? Não dominar, não controlar. No sentido de, você vai fazer porque eu quero que seja feito assim. Então, eu tenho muitos amigos que têm uma discordância muito grande de mim nisso, no meu ponto de vista sobre isso. Eu te deixo absolutamente à vontade para você discordar de mim, mas eu tenho muita dificuldade com essa visão dessa soberania de Deus assim. Para mim, isso cheira muito mais um determinismo islâmico de Alá, okay? Do que a revelação do Deus da Bíblia. Okay? A revelação do Deus da Bíblia, para mim, me mostra um Deus que ele se vulnerabiliza à criação que ele fez, a sua imagem e a sua semelhança. E é isso que está acontecendo aqui em Babel. E, de novo, essa criação foi feita à imagem e semelhança de Deus, por isso ela tem responsabilidade. Se ela faz opções contrárias ao governo de Deus, ela tem que lidar com as consequências. E aí, então, a decisão de Deus, voltando lá para Babel, para Gênesis 11, a decisão de Deus é, ok, a gente tem que exercer juízo nesse negócio aqui. E tem que ser agora. E aí o juízo é que ele confunde as línguas. E aí, Deus muda, a partir desse ponto, Deus muda a relação dele com a humanidade. Até aqui, você tem Deus olhando para a humanidade como um todo e ele procurando uma relação com a humanidade como um todo. Mas a partir daqui, Deus muda essa dinâmica. Ele passa a olhar para uma pessoa e a partir dessa pessoa ele vai criar um modelo de humanidade, uma nação com a qual ele vai se relacionar e através dessa nação ele vai se comunicar com toda a humanidade. Professor, E isso se efetiva, nós aqui no Antigo Testamento nós não podemos dizer isso assim, mas agora que a gente tem o Novo Testamento, a gente sabe disso, isso se efetiva na pessoa de um homem, Jesus. Oi, pode falar. desculpa insistir aí, eu quero me libertar um pouco mais, né? Sair da caixa, talvez, mas quando eu estudei no outro seminário, eu gostei muito de teologia sistemática, né? E eu entendo que não é a teologia sistemática em si que faz essas gritantes ensinos heréticos, eu diria, ou ensino errado, né? Assim como tem pessoas da teologia bíblica que fazem interpretações erradas. Então, a teologia sistemática em si, ela ajuda a sistematizar aquilo que é claro na Bíblia. E entra em dificuldade aquele que tenta entrar na mente de Deus e colocar coisas que a Bíblia não diz, né? Colocar a voz onde a Bíblia se cala. Concordo com o senhor que isso é errado também, mas eu tenho dificuldade de ficar... Eu vejo que o senhor tem um certo cisma com teologia sistemática no que se refere à soberania e responsabilidade humana. Mas um teólogo sistemático, a W. Pink, ele bate bem nessa tecla. Tem até um livro dele, Deus é Soberano, o senhor já deve ter lido, o senhor conhece muito mais teologia que a gente, né? Que ele fala, uma das frases dele lá é tentar falar sobre Deus somente pela ótica, ensinar teologia somente pela ótica da soberania de Deus, você estará em erro. Assim como tentar explicar somente sobre a responsabilidade humana, estará em erro também. Por exemplo, esses textos que o senhor colocou, longe de mim querer explicar tudo. Eu sei que tem coisas na Bíblia que não dá. Por isso eu considero errado aquele que tenta explicar aquilo que a Bíblia não explica para nós. A nossa mente não consegue compreender. Mas, por exemplo, nesse texto que o senhor citou de Babel aí, algumas interpretações que eu já vi Moisés está usando o recurso da sátira ali. Ele diz, desçamos. Deus não está em todo lugar? A gente entende isso. Vai descer da onde? Deus já estava ali, já estava vendo. Então, quando ele usa do recurso de falar que os homens poderiam se tornar fortes, uma regra básica de hermenêutica, o senhor sabe disso muito melhor que eu, é que a Bíblia se completa, né? Textos explicam outros textos. E a Bíblia fala que, agindo Deus, quem impedirá? Então, o homem pode impedir o poder de Deus dessa maneira? Não.
outra coisa, no texto que o senhor citou em Gênesis 6, né, 6:5, eu sei que não deve se usar coisas que o senhor mesmo já está dizendo aí, teologia sistemática. Eu queria explicar tudo, né, mas eu acho importante a gente usar o recurso, o senhor já sabe disso, de antropopatismo e antropomorfismo, né? Porque senão a gente vai entrar em alguns textos, não sei se o senhor entende assim, mas, por exemplo, Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Arrependeu-se Deus de ter feito o homem. A Bíblia diz essas duas verdades. Como que a gente entende elas? Então eu vejo que a teologia sistemática, na minha humilde opinião, eu aprendi muito mais teologia sistemática do que teologia bíblica até agora, mas ela é uma ferramenta muito útil, assim. Quem é que faz as cagadas, e desculpe a palavra, são aqueles que, em nome da teologia sistemática, tentam explicar tudo. Não sei se o senhor entendeu a questão que tentei Não, colocar aí. eu entendi, eu concordo com você. Assim, eu não tenho, eu concordo, eu reconheço, né, que eu tenho uma cisma grande com a teologia sistemática, mas eu tenho alto valor por ela também. Eu sei que ela é útil, eu tenho alguns teólogos sistemáticos que eu leio, que eu gosto deles, porque eu acho que eles respeitam, como, por exemplo, o Bavinck, o Wayne Grudem, porque eu acho que eles começam a partir da perspectiva da teologia bíblica, eles reconhecem, mas quando eu falo da sistemática aqui, eu estou falando desse modelo de ensinar sistemática ou de fazer sistemática, ok? Eu não estou falando da sistemática em si, primeiro ponto. Segundo ponto é que, usando agora os seus próprios argumentos, eu discordo de alguns argumentos seus, porque eu acho que eles são argumentos da teologia sistemática, que tenta responder com a teologia sistemática. Por exemplo, Deus desceu. Ele não está em todo lugar? Sim e não. Sim e não. Jesus está aqui agora através da presença do Espírito Santo. A pessoa de Jesus está assentada dessa Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não está aqui. Ele está lá. Jesus tem um corpo humano, glorificado, e ele está, Apocalipse me diz que ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Jesus se manifesta aqui, a segunda pessoa da Trindade se manifesta aqui, como ele se manifestou, por exemplo, para Paulo, ele desceu. As Escrituras usam para a gente essa linguagem de Deus descer o tempo todo, mostrando o que é descer. Descer significa que a presença manifesta de Deus aconteceu. Você não percebe que Deus está, que nem agora. Deus está em todo lugar, concordo plenamente com você. Ele está aqui agora, mas a gente não percebe isso. Mas se ele descer, ou seja, se ele fizer a presença dele ser percebida, nós vamos saber que ele está aqui. É isso que acontece, por exemplo, em períodos de avivamento. É isso que acontece, por exemplo, às vezes, em algum encontro, algum culto que a gente está. Você nunca teve num culto onde você fala, cara, Deus está aqui. Você sente a realidade da presença dele ali. Essa é a linguagem que é usada. Então, por exemplo, Deus vai, no final do dia, no jardim. Eles ouvem os passos de Deus no jardim. Eu particularmente, discordo dessa ideia de que Moisés está usando sátira aqui, né, que ele está sendo sarcástico aqui. Eu não acho que ele está sendo sarcástico. Eu acho que ele está usando uma linguagem que, para eles, era uma linguagem que fazia muito sentido na perspectiva. Por quê? Moisés viu Deus na sarça. Deus desceu na sarça. Deus desceu no monte, eles viram, a glória de Deus estava no monte, a glória de Deus descia sobre a tenda do encontro. Então, essa linguagem que Moisés está usando é uma linguagem que, para eles, era bem conhecida. Eles entendiam essa perspectiva opa, aqui está acontecendo um negócio que a gente sabe que Deus está se mostrando ali. Entende? Então, de novo, eu acho assim, a gente tenta ter algumas respostas para algumas coisas que, na verdade, a gente deveria dizer, cara, eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Eu não sei explicar. Né? Para mim, por exemplo, quando o texto diz que Deus se arrependeu de criar a humanidade sobre a Terra, ele se arrependeu mesmo. Agora, de novo, é o juízo. Qual é o primeiro movimento de Deus? Ali. Eu vou julgar a Terra. Mas o que ele quer? É destruição? Não, o que ele quer é graça. Então, Moisés encontrou graça aos olhos de Deus. Eu sei que essa é uma postura que gera em nós assim, um desconforto, né? Tira a gente da nossa zona de conforto.
E tudo bem, como eu falei, vocês têm o direito de não concordar comigo nessa perspectiva, mas eu acho que isso me convida para um vale de Jaboque, entende? Né? Isso me convida a entrar numa luta com Deus, né? Numa perspectiva de dizer, Senhor, eu preciso de chamar Jesus de lado, sabe? Quando os discípulos não conseguem expulsar o demônio, né? Eles não dizem assim, ok, não era da vontade de Deus que a gente expulsasse o demônio, era da vontade de Deus que Jesus expulsasse o demônio. Não, não. Eles chamaram Jesus do lado e disseram, Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Entende? Eu acho que a gente transfere muita coisa para as costas de Deus que a gente não deveria transferir, ou para as costas do diabo. São situações que, na verdade, a gente deveria entrar nessa esfera do mistério, entrar nessa esfera da oração, entrar nessa esfera da adoração. Não é para tudo que a gente vai encontrar resposta, não é? Mas em tudo a gente vai encontrar adoração. Mas você está certo, eu tenho uma cisma com a sistemática, mas eu reconheço o valor dela, ok? Beleza, você, beleza. Muito bem. Ok, então veja, deixa eu fazer o contraponto aqui, olha só. Então, o que eu estou tentando mostrar é que Gênesis 12 é a resposta de Deus dentro daquele ciclo para o juízo que aconteceu lá em Babel. Então, olha, vamos fazer o paralelo. Israel, que é o projeto que Deus está construindo a partir de Abraão, né? O projeto que está sendo construído independente de Deus é Babel. O projeto que está sendo construído a partir do chamado de Abraão é Israel. Esse projeto, ele depende completamente de Deus. Ele não é independente de Deus. 12:1 diz, então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou. Veja, quem veio foi o Senhor. Em Gênesis capítulo 11, em todo o mundo havia uma única língua e uma única maneira de falar. Quando os seres humanos abrigaram para o Oriente, encontraram uma planície cineária e ali estabeleceram. Combinaram uns com os outros. Veio deles, combinaram uns com os outros. Aqui foi Deus que vem a Abraão. Né? O Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que te indicarei. Então, esse projeto depende completamente de Deus, é Deus que tem a iniciativa, é Deus que o estabelece como resposta àquilo que foi feito lá em Babel. Ele é um projeto absolutamente teocêntrico. Veja, enquanto em Babel eles dizem assim, vinde, construamos uma cidade, uma torre, cujo quem vai construir? Nós vamos construir, que penetre nos céus, dessa forma nosso nome será honrado, até jamais seremos dispersos por toda a terra, ou seja, tudo é eles que vão fazer. Esse aqui é Deus que vai fazer tudo. Ele diz, eis que farei de ti um grande povo, eu te abençoarei, eu engrandecerei teu nome, você vai ser uma bênção. Por quê? Porque Deus vai fazer de Abraão uma bênção. Então, é teocêntrico. O centro da coisa não é Abraão. O centro da coisa é Deus. E ele é favorável ao mandato cultural. Por quê? Porque Deus, com a confusão da língua, fez com que a vontade dele fosse realizada. Qual que era a vontade dele no mandato cultural? Espalhem-se por toda a terra. Eles querem ficar ensinar para não serem espalhados. Quando Deus confunde a língua deles, o texto diz que eles foram dispersos sobre a face da terra, ou seja, você não pode contrariar aquilo que Deus quer. De novo, entra a soberania. O homem pode resistir a Deus? Não, não pode. Olha lá, não resistiu. A ordem é encai, crescer, povoe a terra. Deus queria que isso fosse feito, o ser humano quis resistir, Deus mostrou que ele é mais forte, que a vontade dele prevalece. Então, isso está aqui no texto. No entanto, a gente tem que lidar com o texto com o fato dele dizer, isso tem que ser feito agora. Isso tem que ser feito agora. Por quê? Não sei te explicar, e estou confortável em não saber, mas ele diz que tinha que ser feito naquele momento.
E ele fez naquele momento, e o povo foi disperso por toda a terra. Aí o que ele faz? Ele chama desse povo disperso, eu quero que vocês não percam esse ponto. Abraão é alguém que faz parte de uma família que estava construindo Babel. Ou seja, uma das famílias que foi dispersa por toda a terra. Aí Deus vai numa dessas famílias que foi dispersa por toda a terra, e ele chama uma pessoa dessa família. E ele diz, sai da sua terra, a terra era ali onde eles estavam habitando, eles tinham saído de Ur, mas tinham parado em Tarã, sai daí, em Harã, né, sai daí e vai para a terra que eu te mostrarei. E você fazendo isso, o verso 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, por teu intermédio abençoarei quem? Todos os povos sobre a face da terra. Então, olha o verso 9, final do verso 9 do capítulo 11. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Por teu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Então, Abraão, Israel, é a resposta da graça de Deus para toda a humanidade que foi julgada em Babel. E aí? O reverendo, o senhor me ajuda a entender esse ponto aí de novo, por favor? Qual? Todos os três? Ponto. Qual o terceiro? Não, esse daí, abençoarei os que te abençoarem, te amaldiçoarei. Não, deixa eu ver aqui. Esse ponto que o senhor Abençoarei disse os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar, por seu intermédio abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Isso. Esse ponto. Deus está fazendo esse compromisso com Abraão. Enquanto lá em Gênesis 11, a ideia é que eles iriam fazer isso, né? Nós vamos fazer uma torre que alcance o céu. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos sobre a terra. Quem quer fazer isso? Eles, os seres humanos, com a capacidade deles, com a força deles. Deus está dizendo aqui para Abraão, e esse é o contraste, né? Que Deus vai honrar o nome de Abraão. Deus vai fazer isso. Aquelas pessoas que abençoassem Abraão seriam abençoadas, aquelas pessoas que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados também. E Deus faria, por intermédio de Abraão, Deus traria, por intermédio de Abraão, da sua descendência. Aqui tem que entender essa perspectiva da descendência, certo? Isso aqui não é só através da pessoa de Abraão, é a partir da pessoa de Abraão, ok? E isso que está sendo dito para Abraão, mais tarde vai ser dito para Isaac, depois vai ser dito para Jacó, quando ele se torna Israel, e depois vai ser dito para a própria nação de Israel, ok? Então, isso não é só sobre Abraão, é sobre quem Abraão é e o que ele representa. E a gente sabe, agora dando um bom salto, a gente sabe, pela perspectiva do Novo Testamento, que, na verdade, isso culmina na sua totalidade na pessoa de Jesus, ok? Ou seja, Jesus é o descendente de Abraão, através do qual todas as nações da terra são abençoadas, ok? Então, cumpre o mandato cultural, certo? De abençoar todas as nações da terra. Não só uma nação, não só a nação de Israel, mas todas as nações da terra que foram dispersas pela terra. Por quê? A gente tem que fazer essa leitura dentro do contexto geral, né? Gênesis 1, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, crescer, multiplicar e encher a terra. Por que ele quer que encha a terra? Porque o ser humano carrega a imagem dele. Enche a terra, você enche a terra com a imagem de Deus, você enche a terra com a glória de Deus. Por que Deus vai abençoar, através da descendência de Abraão, todas as nações da terra? Porque fazendo isso, em todas as nações da terra, você tem a presença da glória de Deus, você tem a manifestação da imagem de Deus no ser humano, que é restaurado em Jesus.
Ficou claro? Entendi melhor. Obrigado, reverendo. Beleza, então vamos lá. Então, olha, dessa forma, quando Deus elege Abraão, Deus ele não está lidando apenas com um homem, ok? Como eu acabei de dizer aqui, ou um povo. O foco de Deus é toda a criação, é toda a humanidade. Através de ti serão benditas todas as nações da terra. Então, através da escolha de Abraão, Deus ele está traçando o caminho para poder redimir todas as nações da terra. Não só a nação de Israel, mas todas as nações da terra. Aí por quê? De novo, dando um salto, né? Olhando a perspectiva a partir da ótica do Novo Testamento. O que não é errado, ok? A gente tem que interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. A gente trabalha com os textos do Antigo Testamento, primeiramente, no contexto imediato deles, mas depois a gente precisa olhar para o Novo Testamento e ver como é que o Novo Testamento joga a luz no Antigo Testamento, porque a revelação é progressiva, ok? Esse é um dos pontos, né, que eu acho que as pessoas também confundem muito, tanto para um lado quanto para o outro. Confunde, ou ora lendo, esmagarei a cabeça da serpente e ferirá o seu calcanhar, já entendendo, aqui é Jesus, antes de entender que para Eva não é Jesus, Jesus não sabe nada, Eva não sabe nada sobre Jesus, ok? A hora erra sim, porque aí a gente primeiro deixa de ver como esse texto influencia o contexto, né, direto dele, mas ora também erra porque desconsidera a luz do Novo Testamento, né? Fica preso só dentro das fontes históricas, né? Das discussões históricas, exegéticas, né? E esquece dessa perspectiva de que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, é uma revelação de unidade, né? Onde o Antigo Testamento ele não é completo, né? Ele levanta para a gente a situação, ele levanta para a gente o cenário, mas a resposta para essa situação, para esse cenário, vem do Novo Testamento, né? Onde a revelação, então, ela se completa. Então, olhando para o Novo Testamento, como é que isso se cumpre? Se cumpre em Jesus, né? Em que sentido todas as nações da terra são abençoadas em Abraão? No sentido, ou em Israel, né? No sentido de que, antes da fundação do mundo, Deus tem um povo que ele escolheu para ser o seu povo. Ok? Então, a gente tem muito essa leitura, né? E essa linguagem da nação na perspectiva geopolítica, né? Geográfica e política, mas a perspectiva das escrituras, quando ela fala para a gente de uma nação, ela não está restringindo isso a uma esfera geográfica ou a uma esfera política, ok? Ela olha isso dentro da esfera de uma família, de um povo pertencente a um Deus. Que povo que é esse? Que foi eleito por Deus desde antes da fundação do mundo? É a igreja, ok? Não é Israel. Não é a nação de Israel. É a igreja. A igreja é a expressão do verdadeiro Israel, que é historicamente, né, construído a partir do que Jesus Cristo faz na cruz. Então, quem desenvolve isso para a gente é o apóstolo Paulo na carta dele aos Efésios, ok? Então, na carta de Paulo aos Efésios, ele descreve essa perspectiva para a gente, Efésios capítulo 1, né? De novo, aqui de novo, vou vir com uma crítica, né? A sistemática, ok? De novo, não é a sistemática em si, ok? Mas a maneira que foi feito, porque a nossa teologia sistemática, ela é desenvolvida a partir da nossa ótica individualista de vida do Ocidente.
Nós lemos as Escrituras a partir de um enfoque individual, mas as Escrituras, elas apresentam para a gente um enfoque coletivo, um enfoque de povo. Então, o que que acontece? A gente lê Efésios 1, de Paulo falando sobre eleição, predestinação. A gente lê tudo isso como se isso fosse dirigido a um indivíduo, mas Paulo está dirigindo isso a um povo, a uma comunidade, não é a indivíduos. Então, quando Paulo fala que nós somos eleitos, ele está falando do povo, e isso é mostrado para a gente de uma forma muito clara em Efésios capítulo 2, quando ele diz que na cruz, a partir do verso 11, na cruz, Jesus derrubou a parede de inimizade que havia entre os judeus e os gentios, e ele fez nele um povo, um único povo, uma nova humanidade. Então, a gente só tem duas humanidades, ok? A primeira humanidade, rebelada em Adão. A segunda humanidade, redimida em Cristo. Nós nascemos na primeira humanidade. Quando nós nascemos de novo, nós somos tirados dela e nós passamos para a nova humanidade, em Cristo Jesus. Não há dois povos de Deus, Israel e a igreja. Há um povo de Deus. Uma Israel de Deus, que é aquela que é construída, formada em Jesus. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Quando ele diz isso, eu sou a videira verdadeira, é porque Israel, a nação de Israel, lendo os profetas, entendiam que a nação de Israel era a videira de Deus. E ele está dizendo, a videira verdadeira não é a nação de Israel, a videira verdadeira sou eu. Paulo, em Romanos capítulo 9 a 11, de novo, é outro texto que a gente pega e a gente lê, e por causa da influência, da maneira que foi feito a nossa sistemática, com essa influência do iluminismo, essa influência ocidental do indivíduo, a gente lê esse texto como se Paulo estivesse falando de indivíduos. Paulo não está falando de indivíduos, Paulo está falando de povo. Ele está falando do povo de Israel e dos gentios. São povos que ele está falando. Grupo. Dois tipos. E aí ele diz que a oliveira, e era outra expressão que os profetas usavam para Israel, a oliveira não é a nação de Israel. A oliveira é Jesus. Ele é a oliveira. Então, a oliveira brava, ou seja, os gentios, aqueles que não faziam originalmente parte do chamado inicial de Deus em Abraão, mas que desde o início visavam ser abençoados para Abraão, foram enxertados na oliveira. Essa oliveira que eles foram enxertados não é na nação de Israel, é em Jesus. E Jesus é a oliveira aonde Israel nasceu, da qual os ramos foram cortados, ok? Porque foram infiéis à oliveira, não aceitaram o Messias. Mas o apóstolo Paulo diz que muitos de Israel vão ser enxertados novamente na oliveira verdadeira. Então, Romanos 9 a 11 trata para a gente sobre a questão da eleição? Trata sobre a eleição de indivíduos? Não. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando, quem é o povo eleito de Deus? É a nação de Israel? Ou é a igreja que é formada por gente da nação de Israel e por pessoas de toda tribo, povo, língua e nação? É disso que ele está tratando. Né? Ou seja, a promessa de Abraão, a promessa de Deus feita a Abraão, foi cumprida em Jesus. Todas as nações da terra são abençoadas. Todas as nações da terra são abençoadas. Gente, isso tem uma implicação muito maior do que a gente imagina para as coisas que a gente pensa. Veja, eu já vou dar a palavra para você. Porque a gente tem essa leitura do indivíduo, a gente pensa assim, ó, demora muito, eu já vi muita gente falando isso, demora muito ainda para Jesus voltar, porque
A Bíblia diz que precisa ser pregado o evangelho a todas as pessoas. A Bíblia diz isso, que para Jesus voltar, todas as pessoas terão que ter ouvido o evangelho? Não. Não. Se você estiver pensando todas as pessoas enquanto indivíduos, não. Não é o que ela diz. Jesus fala assim, ó, e será pregado esse evangelho do reino como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Ah, mas Marcos só quer pregar o evangelho a toda criatura. Sim, a gente deve tentar dar a oportunidade do evangelho chegar a cada pessoa. Eu não sou contra isso. Mas na perspectiva bíblica, uma pessoa representa uma nação. Entende? Uma pessoa representa uma nação. Então, quando o Apocalipse diz assim, ó, João diz assim, eu vi diante do trono do Cordeiro, gente de todo o povo, tribo, língua e nação, você pode ter certeza absoluta de que todas as nações da Terra vai ter pelo menos uma pessoa convertida. Porque a Bíblia, ela trata com a representatividade. Um representa o todo. Ok? Um representa o todo. Algumas pessoas, às vezes, me ouvem falando isso e dizem assim, ah, não, mas isso, Deus é injusto. Não, ele não é injusto. Ele não é injusto. Por quê? Porque a justiça dele foi exercida sobre Jesus. Por quê? Porque a justiça que Deus tinha que fazer sobre nós, ou o castigo que Deus tinha que trazer sobre nós, foi dado lá no Éden. Ok? Então, se Deus não salva um indivíduo específico, ele não está sendo injusto. Ele não está sendo injusto. Por quê? A decisão pela morte foi tomada lá no Éden. Ok? Ele está sendo gracioso e misericordioso se ele salva alguém. Então, veja como isso muda a maneira da gente pensar a coisa. Uma coisa é você entender que cada nação da Terra vai estar diante do trono do Cordeiro. Por quê? Porque se tiver um japonês diante do trono do Cordeiro, o Japão está representado. Você tem a nação ali representada. Não significa que cada japonês tem que ter se convertido. Ou que cada japonês tem que se converter. Ok? Ou que tem um número X de indivíduos eleitos no Japão que vão se converter. Isso são coisas que a gente incluiu dentro das escrituras. Não tem nenhum texto bíblico que diz isso assim, desse jeito para a gente. O que a Bíblia nos diz é, todos os povos da terra são eleitos para a salvação de Deus. Todos os povos não significa cada indivíduo. Ok? Significa que toda nação você vai ter gente convertida. Isso muda. Porque embora a gente ainda tenha nações da terra que não tem nenhum testemunho de Jesus, ou não tenha ninguém convertido ainda, isso diminui bem, não diminui? E se é que a gente pode medir isso assim para o retorno de Jesus, eu acho que se a gente usar essa leitura assim, isso muda muito a cena de como a gente vê isso. Uma pessoa uma vez conversou comigo e falou assim, mas pastor, eu não entendo como é que isso seria possível, porque diz que se cada pessoa não tiver ouvido o evangelho, Jesus não volta. Todo dia nasce gente. Olha o desespero da pessoa. Todo dia nasce gente. Então, como é que Jesus vai voltar? Não vai voltar nunca, porque todos os dias nasceu gente nova, mas a pessoa não ouviu o evangelho, precisa ouvir o evangelho para Jesus voltar. Né? Então, veja, isso é uma noção errada que a gente tem por causa de uma leitura individualista, ok? Daquilo que as escrituras não apresentam para a gente como indivíduo. Apresenta para a gente como representatividade, como coletividade. Beleza, quem queria falar? É o Hudson, professor. Eu queria voltar nessa questão de Israel e fazer uma pergunta para o senhor em relação a essa coletividade, né, que era o povo de Israel.
apesar de ser um povo, né, havia ali todos os judeus e tudo mais. Quando a gente olha para Israel no Antigo Testamento, a gente pode afirmar sim, mas a gente pode pensar de que aquele plano que Deus executou em uma nação apontava para algo maior, que seria a igreja dele, onde não somente um povo de uma só como é que assim, nacionalidade seria representado, mas sim toda a terra. A gente pode enxergar isso como algo, com apontamento de algo maior, ou é forçar demais a barra? Não, não é. É para entender assim mesmo. Para entender assim mesmo. O que acontece no Antigo Testamento é que Israel não conseguiu entender isso assim. Eu vou mostrar isso ainda, né, para vocês. Mas Israel não conseguiu enxergar isso assim. E é aí que está a falha de Israel. Ok? Mas é assim que a gente deve enxergar. Aquilo que Deus começou em Israel visava o mundo todo. Visava todas as nações. Ok? E não só a nação de Israel. É o que eu falei, ele mudou a maneira dele agir. Ele tinha uma relação com toda a humanidade, ok? Agora ele passa a ter uma relação com um povo eleito, né? Com um grupo de pessoa eleita, para que através desse grupo ele chegue, ele se manifeste a todas as demais nações da Terra. As nações olhem, vou adiantar aqui um pouco, né? O objetivo de Deus com Israel era que Israel se relacionando com ele, como ele queria que Israel se relacionasse com ele, era a maneira que Deus criou toda a humanidade para se relacionar com ele. Então, o que Deus queria era que, através dessa relação de Israel com ele, as demais nações da terra vissem isso e elas dissessem: nossa, olha só como é maravilhoso o jeito que aquela nação se relaciona com Deus deles. Vamos nos relacionar com aquele Deus dessa mesma forma. Ok? Então, Israel é um modelo de como Deus quer se relacionar com a humanidade. Um modelo que vira um convite para as nações virem e se relacionarem com Deus como Israel se relaciona com Deus. É a mesma coisa no Novo Testamento, certo? Israel falha, Jesus ele vem, Jesus ele é um modelo de como a humanidade deve se relacionar com Deus. Ele é o Redentor, o Salvador também. Esse é um lado da moeda. O ministério de Jesus tem dois lados. Um lado é esse, ele vai morrer na cruz, ele vai nos redimir, ele vai nos dar acesso, aquilo que atrapalha a nossa relação com Deus vai ser removido para que isso possa ser possível, mas por outro lado, o outro lado do ministério dele é mostrar para a gente como é que é essa relação de um ser humano com Deus, como Deus nos criou para nos relacionarmos com ele. Esse é o modelo de Jesus. Assim, as pessoas olhando para a vida de Jesus deveriam dizer: nossa, olha só como é possível se relacionar com Deus. Vamos nos relacionar com Deus do jeito que ele se relaciona. Ok? Agora, para se relacionar com Deus do jeito que Jesus se relaciona, tem uma barreira, que é o pecado. Aí Jesus morre para remover essa barreira. Para que então agora a gente possa se relacionar com ele, com Deus, do jeito que Jesus mostrou para a gente que a gente deveria se relacionar com Deus. Por isso Paulo diz que em Jesus nós temos a nova humanidade. Só concluindo essa minha fala, então por isso que o Mateus, né, no seu evangelho, ele vai começar com aquela profecia de Oséias, né, o Egito chamei meu filho, que Oséias ele trata como o Israel que no deserto ele fracassou, mas então Deus vai chamar aí novamente o seu filho, né, que é Israel, na pessoa de Cristo, né, e vai mostrar então um Israel vitorioso na pessoa de Cristo, né? Então é essa questão que o senhor está abordando aí. Exatamente. Correto, né? Tá ok. Exatamente. Está correto. Obrigado. Jesus, esse é o ponto hermenêutico chave, né? Jesus é o Israel de Deus, não a nação de Israel. Jesus é. Em Jesus, Jesus é o remanescente fiel. Jesus é a santa semente. Jesus é a pedra angular. Jesus é o toco que ficou de Isaías 6, através do qual a santa semente vai ramificar. Né? Então, Israel é redimida em quem Jesus é. Israel, o filho é Jesus. Né? E nós somos filhos por consequência de quem Jesus é.
Por isso que Paulo vai usar a linguagem de filhos adotivos, né? Todos somos. Nós não somos filhos adotivos porque nós somos gentios, nós somos filhos adotivos porque nós somos seres humanos caídos. Israel também é filho adotivo de Deus, porque o Israel de Deus, o príncipe de Deus, o eleito de Deus, o chamado de Deus, o descendente de Abraão, a raiz de Davi, a semente da mulher é Jesus. Ok. Nós vamos parar aqui porque não vai dar tempo. Acabou, né? 11 horas. Aí a gente retoma na próxima semana. Beleza? Beleza.